no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os casos de violência contra estudantes dentro das escolas geram cada vez mais preocupação e exigem ações rápidas do poder público, dos órgãos de segurança e também das áreas de saúde no enfrentamento ao pânico que começa a ser disseminado. E nesse cenário de violência, a Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará, a Prece, chama a atenção para projetos que as prefeituras podem apresentar ao governo federal dentro de um pacote de 150 milhões de reais que o Ministério da Justiça está liberando para o enfrentamento da violência nas escolas. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. A Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará, a Prece, chama a atenção dos gestores sobre o edital lançado pelo governo federal com o objetivo de ampliar o programa de segurança nas escolas. De acordo com essa nota publicada em sua página na internet, a entidade destaca que serão investidos 150 milhões de reais com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O presidente da Prece, o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, considera que o programa é uma boa oportunidade para os municípios reforçarem as ações que deem mais tranquilidade aos alunos, professores e funcionários das escolas, além dos pais dos estudantes. Os municípios poderão apresentar propostas para ações de combate à violência dentro do limite mínimo de R$100 mil e máximo de R$1 milhão para órgãos municipais e de R$500 mil a R$3 milhões para os estados e também o Distrito Federal. De acordo com o edital do Ministério da Justiça, os recursos poderão ser aplicados em projetos de expansão das rondas escolares realizadas pela Polícia Militar ou guardas municipais, cursos de capacitação para profissionais da área da segurança e cursos que complementem o acolhimento, a escuta ativa e o encaminhamento para a rede de proteção às crianças e adolescentes. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, a situação é de preocupação, seja nas escolas públicas ou escolas particulares. Mas aqui, longe do sentimento de pânico que para alguns se espalha com mais intensidade pelas redes sociais, diante de tantas boatarias que também surgem paralela a uma situação real que é registrada em algumas cidades brasileiras, como aconteceu nessa quarta-feira no município de Farias Brito. Mas o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras precisam criar uma ação emergencial como reação a essa onda de violência que começa a tomar conta e principalmente inquietar pais e estudantes. Nós já veiculamos aqui as declarações do ministro da Educação, Camilo Santana, falando sobre o combate à violência a partir de um cerco às notícias falsas, às fake news que circulam nas redes sociais. O ministro da Educação, Camilo Santana, usou a expressão é preciso enfrentar os disseminadores do pânico, da violência pelas redes sociais. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que se as plataformas digitais não se enquadrarem em regras que venham a neutralizar as notícias, as fake news, essas plataformas poderão ser tiradas do ar. São medidas anunciadas com uma certa dureza de discurso que vem ao encontro do sentimento de setores da sociedade que querem a agilidade do poder público para enfrentar esse momento que começa a se tornar difícil na vida da sociedade brasileira, na vida dos cearenses. Jornalista Beto Almeida, bom dia, e também para questionar sobre essa participação do Sátiro Salles, que nos traz essa informação sobre a oportunidade dos municípios apresentarem projetos com valores de 100 mil a 1 milhão de reais para adotarem medidas, ações que venham a inibir os casos de violência nas escolas. Agora sim, Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, usou um termo ali para dizer o seguinte, que a situação não é fácil, é muito complexa, e
E é complexa. Complexa pelo seguinte, Luciano, porque ela envolve questões sociais, envolve questões, inclusive, de sanidade, de saúde pública, porque isso tem muito também da questão da sanidade mental nas pessoas, que o mundo não anda bem. Eu acho que nesse pós-pandemia a situação está muito crítica em relação a isso. E, claro, ações, sim, de polícia, de inteligência policial para ser atuante, principalmente junto com órgãos de segurança pública, Luciano, e pessoas que entendem de internet para fazer valer operações que atuam dentro da rede e principalmente desmantelar, desarticular esses grupos de ódio que proliferam nas redes sociais. Isso existe, isso é fato e cada um sabe exatamente o papel que tem que defender. Por exemplo, no caso das prefeituras, que estão agora com a oportunidade de ter essa linha de crédito e apresentar projetos que variam aí de 100 até 1 milhão, a 1 milhão, por exemplo, as prefeituras, eu acho que nesse caso específico, muitas prefeituras não vão ter condições de montar uma mega estrutura, por exemplo, não repressiva. Então, é preciso apostar muito nos grupos de psicólogos. As escolas hoje, em todas as suas instâncias, sejam públicas ou privadas, elas precisam ter psicólogos atuando dentro das suas redes, para principalmente trabalhar os alunos e também os professores. Então é preciso que esses psicólogos estejam cada vez mais presentes para detectar, inclusive, possíveis ameaças, estudantes ou professores ou um funcionário que não esteja bem. Um psicólogo bom, bem preparado, ele tem essa capacitação para isso, Luciano, para inclusive prever possibilidades de um aluno que não tem uma boa interação social, que apresenta algum problema, que tem relações difíceis com a família. Enfim, eu acho que esse papel, nesse momento das prefeituras, que não tem uma capacidade, lógico, de entrar numa fase de prevenção mais policialesca, vamos dizer assim, é muito importante a presença dos psicólogos na rede pública. Outro ponto que eu acho interessante, Luciano, é a questão, por exemplo, de se atuar hoje no chamado setor de inteligência, porque aí sim, a polícia, aí entra a questão da polícia. Se você observar, muita gente acha que esses grupos de ódio, de disseminação de ódio, de ataques que se formulam nas redes sociais, muita gente pensa que é naquela deep web, que é chamada a internet profunda. Não é. Nas redes abertas. Nas redes abertas mesmo. E aí sim, como é que a polícia pode fazer esse trabalho, Luciano, com a articulação da inteligência? Trabalhando com grupos e com palavras-chave, eles encontram, eles detectam, e aí entram com mandados de segurança e vão para cima. Aí vem um outro aspecto que é importantíssimo, que foi aquela reunião que o Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino teve com os representantes das plataformas das principais redes sociais aqui no Brasil. E foi impressionante a recusa do Twitter em simplesmente dizer que não tem como combater e impedir que haja esses grupos sociais atuando na sua rede. Na realidade, Beto Almeida, o discurso dos representantes do Twitter no Brasil é que, enquanto o governo brasileiro e outras entidades enxergam que determinados conteúdos significam apologia à violência, e nesse caso a violência dentro das escolas, na interpretação dos dirigentes do Twitter, esses conteúdos não significam casos de violência. Daí essa interpretação que houve uma certa indiferença e até deboche da direção do Twitter no Brasil aos apelos que o governo brasileiro está fazendo neste momento. E quando você fala nesse comentário sobre as verbas que o Ministério da Justiça está disponibilizando para estados e municípios investirem nas ações de combate à violência nas escolas, talvez, Beto Almeida, e esse é um dos pontos que você abordou, o mais importante, talvez o item que exija maior investimento nesse momento é justamente o de inteligência e monitoramento das redes sociais. É por lá onde tudo começa, onde está o foco de articulações e de também trama para a execução desses atos de violência. Eu concordo com você que começa aí, mas eu não vejo que os municípios, Luciano, têm estrutura,
tem essa chamada expertise para trabalhar e identificar esses grupos nas redes sociais. Mas eu não disse, Beto, aí que entra os a questão do aparato terão policial. Essa responsabilidade, eu estou falando de forma geral. Essa é uma ação que precisa ser intensificada, como vem sendo. Porque você falou pelo sobre Ministério... os projetos. A grande questão aqui é o seguinte: vai ter dinheiro que pode variar de 100 mil a 1 milhão de reais para que os municípios utilizem em ações de combate à violência nas escolas. Aí a minha pergunta aqui, Luzeno, é: em que momento, em que ponto os municípios podem contribuir com projetos que sejam viáveis, que dê resultado? Porque a grande questão Nesse caso aí, Beto, precisa receber o dinheiro, precisa, mas precisa ter projeto factível. Os recursos serão utilizados no treinamento de funcionários, de professores, de dirigentes das escolas, além, naturalmente, de investimentos também na área social, com psicólogos para trabalhar, para fazer palestras e para dar assistência dentro das escolas. Quando eu falei sobre o monitoramento das redes sociais, eu não disse que é a responsabilidade dos municípios. Pelo contrário, esse monitoramento, esse acompanhamento precisa ter uma ampla mobilização do governo federal, dos governos estaduais e também municipais, além de outras entidades da área de segurança. O Ministério Público Estadual do Ceará, Beto Almeida, por meio do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência, abriu uma mobilização com representantes dos órgãos de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para discutir a prevenção e combate a atos de violência nas escolas do Ceará. Essa reunião aconteceu na última terça-feira e vem tendo desdobramento nos bastidores. Um dos temas discutidos foi a divulgação massiva de publicações falsas de supostos atos violentos em escolas nas redes sociais e o quanto essas atitudes prejudicam o trabalho das forças de segurança. Além disso, de acordo com o Ministério Público Estadual, foi debatida a importância de campanha de conscientização nas unidades de ensino para alertar profissionais, estudantes e pais na prevenção de possíveis atos. É aí que entra de forma mais intensa e massiva a presença dos gestores municipais, das áreas de educação, de segurança, de saúde e de toda a estrutura das administrações municipais. E a gente aqui, eu tenho visto também muito, Luzeno, nos meios de comunicação, muito se cobrando como a polícia pode agir, mas eu não vejo ainda uma cobrança também mais intensa sobre as escolas. Qual é o papel que a escola tem para trabalhar exatamente essa questão? Porque se você observar, eu não vi até agora, por exemplo, em relação às escolas particulares, eu não vi nenhum movimento até agora, nenhuma reação, vamos dizer assim, dos estabelecimentos de ensino público, aliás, de ensino privado. Tem aqui reação nessa área, Beto, o sindicato... Qual é a recomendação? Como é que as escolas têm trabalhado isso? O sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino do Ceará se prepara para uma reunião com representantes das escolas para discutir medidas preventivas conjuntas para o combate à violência. Segundo a presidente do sindicato, Graça Bringel, estão sendo elaborados documentos já repassados a toda a comunidade escolar com indicações do que serão, em termos de medidas adotadas ou as que já estão sendo feitas e destacando o papel de cada um diante dos fatos registrados. As escolas particulares também estão agindo, principalmente na área de segurança, com reforço nesse setor de segurança. Tem reação sim, afinal, Beto Almeida, é uma situação que preocupa a todos nós, seja alunos, pais de estudantes de escolas públicas ou particulares. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar sobre os 297 anos de Fortaleza e as ações que deverão ser anunciadas hoje na recuperação da rede pública de saúde aqui da capital, Zeno. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.